Bom dia, bom domingo. Para mim, domingo é sempre Natal, né? Um domingo depois do Natal é Natal também, porque é dia de alegria, é dia de festa, é o dia de família, né? Bom, eu fui convidada pelo pastor Reinaldo para trazer a palavra para vocês hoje. E estou bem acostumada a falar para os pequenos. É mais gostoso, a gente usa bastante recursos, né? Mas eu convido você a participar deste momento, a levar o seu pensamento nessa data tão importante, né? Que é o Natal, que é o nascimento de Jesus. Quem já tem contato com criança e quem trabalha em Ministério Infantil, sabe que criança aceita Jesus todo dia. Se nós fizermos o apelo, todas as mensagens, as crianças aceitam Jesus. Porque, para elas, cada vez que a gente faz aquele convite, cada vez que a gente fala nesse momento, elas sentem e elas querem Jesus. E o nosso Jesus nos diz que nós devemos aprender com elas, né? Sempre querê-lo, sempre nos voltarmos para Ele. E eu gostaria que você fizesse isso agora, que você abrisse seu coração, como eu falo com as crianças, abre sua mente, abre seu coração, para que a palavra de Deus encontre lugar, combinado? Vamos orar agradecendo, né? Agradecendo por esse Deus tão maravilhoso, este plano perfeito de Deus, que foi Jesus, que é Jesus. Hoje, antes de orar, eu quero até comentar com vocês, porque nós temos o vídeo das crianças. Hoje nós encerramos uma série de estudos que se chamou Emanuel, o presente de Deus. E esse Emanuel, o presente de Deus, é a resposta de uma promessa. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos orar. Deus querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é o plano perfeito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de todas as coisas. E no seu tempo, no tempo certo, todas elas acontecem. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário de Jesus. Nós te agradecemos porque nós podemos celebrar o nascimento do nosso Salvador. Aquele que veio como o cumprimento de uma promessa. Aquele que veio para nos resgatar, para nos salvar e nos colocar novamente diante do Senhor. Obrigada por essa obra maravilhosa em nossas vidas. E agora, Senhor, fala conosco, que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração. E que consigamos, ó Deus, guardar tudo aquilo que precisamos para permanecermos firmes, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. A proposta de hoje foi a seguinte: a gente vem em mensagens sobre o Natal, né? Então, seguir a luz certa, fazer a adoração correta, como o pastor Reinaldo falou domingo passado. E a minha proposta de hoje é esperançar na pessoa certa. O que é esperançar na pessoa certa? É essa série de mensagens sobre o Natal que o pastor Reinaldo veio falando. O que seria esperançar na pessoa certa? Eu achei muito pertinente este tema. Primeiro, que no próximo ano, né, que nós vamos adentrar daqui uns dias, no próximo ano vai ser um ano de decisões para o nosso país. Nós teremos eleições e a gente sabe que vai ser complicado, que vai ser difícil. E nós, independente de que lado nós estamos, direita ou esquerda, político A, político B, essa não é a questão. A questão é, nós vamos esperançar na pessoa certa? Quem é a nossa esperança? Eu costumo dizer que eu quero, independente de ser A ou B, de um lado ou outro, o que eu desejo é que seja alguém que melhore a situação do nosso país, que melhore a situação do nosso povo tão sofrido, não é verdade? Mas esse esperançar na pessoa certa, o que seria? E quando eu vi essa palavra esperançar, tem uma colinha aqui, tá? Eu lembrei de um texto de Paulo Freire, que fala o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar.
Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Foi o maravilhoso Paulo Freire que disse esse texto. E pensando em esperançar, quando eu penso em esperançar, eu lembro de um personagem bíblico que algumas vezes ele passa desapercebido naquela leitura que a gente faz no nascimento de Jesus, né? Porque é tanta informação, é tanta coisa. São anjos, são magos, presentes, manjedoura, e às vezes esse personagem ele passa desapercebido. Mas eu vejo essa mensagem, esse ato de esperançar nesse personagem. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Né? Eu vou ler aqui. Eu já cheguei naquela fase que a vista depende da distância, tá, gente? Vamos lá. E aí, lá em Lucas 2, no versículo 21, está escrito assim: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar queda e o soerguimento de muito em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Ela nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando, orando, dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Já deu para perceber, né? De quem nós vamos falar. Essa pessoa que esperançou. No domingo passado, se você não viu a mensagem do domingo passado, fica o convite. O pastor Reinaldo aí traçou um panorama do rei Herodes o Grande. Eu colocaria o grande, o terrível, porque ele foi realmente terrível. Ele saiu matando qualquer pessoa que ameaçasse o seu trono. Ele matou os filhos, ele matou a esposa, ele matou todos os parentes da família da sua esposa que pudessem almejar o reinado dele. E o tempo de Herodes, o tempo de reinado de Herodes, era um tempo de desesperança. Era um tempo de desespero. Vocês vão lembrar aí que nessa época foi quando ele mandou matar
todos os meninos menores de 2 anos de Belém. Como nós ouvimos no domingo, aquele espírito de morte, aquele espírito de ódio. Era esse o ambiente durante o reinado de Herodes. Era esse ambiente que o povo de Israel estava vivendo. E pela enésima vez, o povo de Israel estava sendo liderado por um rei estrangeiro. E como a gente lê em vários momentos na palavra de Deus, o povo de Israel era meio aquela coisa, né? Dançava conforme a música ia tocando. E eles estavam habituados. Gente do povo de Israel se tornaram coletores de impostos e sacrificavam e maltratavam o próprio povo. Então, gente, era um tempo de desesperança. E aí, neste tempo de desesperança, de matança, de dor, de sofrimento, a Bíblia surge com a narrativa de Simeão. Simeão, que era um homem piedoso e justo. E eu convido a você, à luz da vida de Simeão, como nós podemos esperançar? Que Jesus é a nossa esperança? É até redundante cristão dizer isso. Mas como? De que forma nós vamos esperançar? Às vésperas de um novo ano, às vésperas de um ano decisivo para a nossa nação, em questão de política, de todas as coisas, de decisões das vacinas que estão funcionando, não estão funcionando, todas essas questões. Onde vamos colocar? Em quem nós vamos esperançar? Paulo Freire falou de uma forma muito bonita, né? Esse esperançar, que não é de esperar, apoiado, encostado, é de esperançar, de agindo, de crendo, de avançando. E com a vida de Simeão nós podemos aprender isso, né? Nós podemos aprender como esperançar na pessoa certa. Como esperançar? O que Simeão falou? Vamos lá, vamos fazer um panorama aqui. Eu gosto de imaginar. Eu leio a Bíblia imaginando. Vamos imaginar. Maria e José chegam com aquela criança crescidinho. Jesus já não era mais tão bebê. Era uma criança crescidinha. Chegam lá com ele no templo para ele ser apresentado. Primeiro, gente, não tinha criança do tamanho de Jesus. Lembra que Herodes tinha mandado matar todo mundo? Todas as crianças? E aí chega aquela família simples. E eles naquela época conseguiam se identificar, sabe? Pela vestimenta, pelo jeito, pelo estilo, de qual região cada família era. E chega aquele jovem casal com aquela criança. E vão diante de Simeão. E a Bíblia diz que Simeão toma aquela criança, o menino Jesus nos braços. E ele louva a Deus. Então, esperançar na pessoa certa, esperançar em Jesus, né, é esperançar, sabendo, confiando. Simeão falou, olha, que ele louvou o Senhor, já pode despedir o teu servo, eu já posso morrer, porque como o Senhor prometeu, eu conheci a salvação. A salvação está nas minhas mãos, nos meus braços. Eu estou vendo a redenção e a salvação de Israel. Ele não precisou, e a gente sabe, a fé de Simeão é algo admirável, né? E essa expressão de adoração dele é algo muito admirável. Porque daquele dia até Jesus cumprir a sua obra salvadora, passaram-se mais de 30 anos. Mas ele já estava satisfeito com aquele momento, porque a promessa se cumpriu. Então, esperançar na pessoa certa. Simeão não estava preocupado com Herodes, ele não estava preocupado com todos os messias que deviam aparecer naquele tempo, porque isso não é de hoje, né? Muitos naquela época se intitulavam o Messias. E ele não colocou a esperança dele em ninguém. A esperança dele estava em Jesus.
E eu aprendo com a vida, nós podemos aprender na vida de Simeão, que esperançar é acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos esperançar naquilo que Deus nos promete. É difícil, né? Porque a gente quer tanta coisa, mas é isso. É aqui a nossa esperança. Qual era a promessa de Deus para o povo dele? De uma virgem conceberá uma criança, colocará o nome dele de Emanuel, ele vai ser Deus conosco e ele vai ser o Salvador de Israel. Lá em Gênesis ele disse que o fruto do ventre da mulher pisaria na cabeça da serpente. Era essa a promessa. E Simeão guardou essa promessa. Esperançar na pessoa certa, esperançar em Jesus, é esperançar nas promessas que Deus fez para nós. O que Deus prometeu para nós, isso ele vai cumprir. E essa foi a esperança de Simeão. Eu acredito, gente, a função dele no templo, uma das funções era apresentar as crianças. Quantas crianças Simeão não teve nos seus braços? Quantos meninos Simeão não apresentou? E o Espírito Santo revelou naquele momento. Olha, eu gosto de imaginar que o Espírito Santo falou assim no ouvido dele: é essa a criança. Porque criança, gente, nascimento, vida, tem esse poder. Tem esse poder de nos transformar, de nos encher de alegria. Agora você imagina ele. Olha, essa criança que você está pegando nos braços, esta é a criança. E aí, eu penso que, eu acho que eu teria 2 sentimentos. Ufa, a salvação chegou e agora eu vou morrer. Porque foi o que Deus prometeu para ele. Quando os seus olhos virem a salvação, é só aí que você vai morrer. Não vai ser antes disso. Confia. Eu sou um Deus que faz promessas. Eu acho muito pertinente isso, esperançar nas promessas de Deus, esperançar naquilo que Ele tem preparado para nós. Tá difícil, tem Herodes aí espalhado por tudo quanto é lugar, fazendo loucuras, a vida está cada vez mais difícil, mas vamos esperançar nas promessas de Jesus. Eu lembro que no começo do ano passado, né, que a gente achou que pandemia era só coisa de 15 dias, né? 15 dias em casa, 15 dias usando máscara e depois voltou tudo ao normal. E quando tudo não voltou ao normal, muito pelo contrário, foi piorando, e muitas mortes, e muita dor, muito sofrimento. Eu lembro lá que para março, talvez comecinho de abril, a Sandrinha e o Júlio contaram que estavam grávidos. E aí, gente, a gente que estava pertinho deles, a minha oração naquela noite falou: obrigada, Senhor, porque eu sei que vai passar. Porque eu vou ensinar 3 palavrinhas só para o João. Vai passar. E passou um tempinho, um tempo depois, veio a notícia que a Cris e o pastor Reinaldo, estavam esperando o neném. E eu falei: obrigado, Senhor, eu sei que vai passar. Porque esses pais estão sonhando dias para esses filhos. Eu sei que vai passar, Senhor, porque o Igor, porque o Samuel. E eu comecei a orar, pensando em tudo que as crianças falam para mim, tudo que eles sonham ser. Eu falei: Senhor, vai passar. A vida, a promessa de Deus, a vida da criança, ela tem esse poder de renovar a gente, de trazer uma convicção de que vai passar, de que as coisas vão ser melhores. E essa era a expectativa de Simeão. Ele não precisou ver Jesus morrer na cruz, ressuscitar 3 dias depois, para que ele cresce na salvação. Ele viu um menino, e ali toda a esperança da vida dele, ele esperou a vida inteira, gente. Toda a esperança da vida dele se consumou na pessoa certa. Ele ainda era um menino, mas ele confiou. E ele sabia que aquele Deus que fez ele viver até aquele dia ia continuar cumprindo todas as promessas. Esperançar, então, na pessoa certa é esperançar
em Jesus e nas suas promessas. E esse esperançar nos traz uma atitude, nos pede um comportamento. Né? O filósofo Paulo Freire falou que esperança de esperar é você ficar parado. Mas como nós podemos esperançar? O que Simeão fez esse tempo todo enquanto ele esperançava? A Bíblia diz que ele estava sempre no templo. E além de Simeão, nós lemos sobre uma outra pessoa, que foi Ana, a profetisa, que se casou e 7 anos depois ficou viúva. Naquela época as mulheres se casavam bem jovens. E 7 anos depois, comecinho do casamento, acabou. Ela ficou viúva e ela passou a ficar no templo. Todos os dias ela orava e jejuava. Simeão era piedoso e justo. Em todo aquele ambiente de morte, de desesperança, de dor, de sofrimento, Simeão era piedoso e justo. Ana estava orando. Ana estava tendo um relacionamento com Deus. E eu acredito, eu creio que com a vida dessas duas pessoas que nós temos na Bíblia, que esperançar na pessoa certa exige de nós uma atitude, não de espera, de ficar parado, mas uma atitude de movimento. E não é um movimento, uma agitação, é um movimento de devoção, de entrega, de busca, de relacionamento, de contato, de crescimento. Estava todo mundo lá perdido, vivendo conforme tocava a música, mas Simeão e Ana escolheram esperançar, orando e crescendo, tendo intimidade com Deus, buscando a Deus. Então, quando eu penso nesse esperançar, enquanto nós vamos esperançar, a gente pode escolher o melhor para o ano que vem, para todas as coisas, mas se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, provavelmente é muito possível que a nossa esperança não esteja na pessoa certa. É muito possível que a nossa esperança esteja em nós mesmos. E eu e Deus sabemos o quanto eu sou falha, e cada um sabe. Se a gente não está num relacionamento com Deus, se a gente não está crescendo, se a gente não está buscando, se a gente não está deixando, é aquela coisa mesmo, né, de viver em santidade, apesar do que está nos cercando, nós vamos esperançar da forma errada. A nossa esperança, ela não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se nós esperançamos, preocupados, observando, em desenvolver o nosso relacionamento com Deus, em ser piedoso, em ser justo, e não entrar na modinha. E isso, gente, ser santo, ser separado, não é vir para a igreja todo domingo, usar terno, gravata, saia, vestido, não é isso. Ser santo e ser separado é você ter um comportamento. Eu fico pensando assim, uma vez eu ensinei isso para as crianças, que a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos, porque eles pareciam com Jesus. E eu fico pensando assim, será que eu estou parecendo com Jesus? Será que as pessoas estão me achando parecida com Jesus? Porque a vida de santidade, ela é isso, é a gente refletir aquele que habita em nós. Porque se Jesus habita em nós, se o Espírito Santo habita em nós, nós refletimos aquilo que habita em nós. Qual é o conselho de Paulo lá, quando ele fala da armadura de Deus, e quando ele chega na parte dos pés, ele fala o quê? Calçados os pés, o Evangelho da paz. Eu não consigo deixar meu pé em casa. Eu preciso dos meus pés. Então, onde eu vou, eu levo essa mensagem e eu levo essa esperança verdadeira. Isso em tudo.
A minha atitude, eu entendo com a vida de Simeão, com a vida de Ana, que eles esperançaram este tempo todo, até o dia que se cumprisse a promessa diante dos olhos deles, eles esperançaram buscando um relacionamento com Deus. E aí, eu penso para mim, e convido você a refletir, como você tem esperançado? Qual tem sido a sua atitude diante dessas promessas que Deus tem para nós e que nós estamos esperançando nelas porque nós confiamos, porque nós sabemos que Ele é Deus e que Ele é fiel. Mas qual é a minha atitude? Qual é o meu movimento de esperançar? Será que eu estou dançando conforme a música que está ao meu redor tocando? Eu estou sendo justa, piedosa, estou tendo uma vida de busca da vontade de Deus, de olhar para Deus, de refletir o Senhor na minha vida. Isso é em tudo. Desde a forma como você torce para o seu time, a forma que você se relaciona com o seu dinheiro, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho. Se na igreja você é aquele cara alegre, servo, todo mundo te ama, e chega no trabalho você é o cara odiado, chato, egoísta, o cara que não deixa o colega atrasa 5 minutos para te render no almoço, você já fica bravo. Quem é você? Porque Simeão e Ana, eles tinham essa atitude. O mundo estava perdido lá fora, estava tudo desesperança, prostituição, erro, roubo, não mudou nada, viu, gente? Não mudou nada. Mas Ana e Simeão, eles escolheram a atitude de esperançar, vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Porque quando a gente decide, é muito simbólico para nós cristãos, né? Essa questão do aceitar Jesus. E eu sempre tenho pensamento sobre isso, sabe? Esse aceitar, não. Levantei a mão, chorei, fui lá na frente e pronto, eu sou de Jesus. E eu me lembro, quando eu tomei a minha decisão, que eu estava naquele culto especial, na igreja, que uma família muito amada me levou para a igreja, e eu lembro que eu ficava assim com Deus. A minha oração, tá, gente? Minha primeira oração. Deus, eu não quero chorar. Deus, eu não vou chorar aqui. Porque eu sabia que se eu chorasse, eu já não ia raciocinar mais nada. Eu sou assim, eu começo a chorar, não paro mais. Porque eu queria que aquilo fosse entendido pela minha mente. Eu queria entender o que estava acontecendo. E eu, por graça divina, de alguma forma, eu entendi que aquilo tinha que ser além do sentimento. Tinha que ser além de chorar, além de me emocionar com aquela música. Porque aí tinha, né? A Kátia vai lembrar, né? Tinha aquela música no fundo, né? Que a igreja tocava, né? Perdido estive. Nem lembro mais o hino que cantou, mas era alguma coisa assim. O hino falava que estava perdido, mas o Cristo me encontrou. Mas eu queria racionalizar aquele encontro, porque de alguma forma eu entendi que aquilo tinha que estar além do sentimento. E sabe, gente, quando a gente está falando de Jesus para as crianças, quando a gente convida, eu já vi criança recebendo, entendendo a mensagem de salvação, crianças de 4, 5 anos, que você se emociona de ver, porque eles realmente sentem. Porque eles entendem, de alguma forma, milagre de Deus, ação do Espírito Santo na vidinha deles, que eles entendem. Eu já vi crianças mudar a vida delas. No outro ministério que eu estava, nós tínhamos o Marcos Igor, né? Ele começou a ir para a igreja sozinho, foi com os vizinhos e tal. E, gente, no final de 2 anos, os pais do Marcos Igor, os avós e toda a família dele estavam se batizando. Por causa dele. Por causa dele. Porque ele entendeu essa mensagem.
o comportamento dele. A mãe falou, depois que ele começou a vir para a igreja, que ele começou a... Vocês começaram a contar as histórias da Bíblia, e ele começou a orar, ele se tornou... Peraí que está caindo aqui. Ele se tornou uma criança diferente. E ele ganhou a família dele para Jesus. E ele ficou, né? Depois a família foi embora de São Paulo, mas ele ficou na igreja até uns 11, 12 anos, acredito. E ele falava, tia, tem algum indício de que Jesus já está voltando? Né? Porque com 11, 12 anos eles descobrem o Apocalipse, tá, gente? E aí é o único livro da Bíblia que interessa. Né? A Vitória, quando estava nessa fase, era assim também. É o único livro da Bíblia que interessa, porque eles querem saber, eles têm essa coisa pelo misterioso, fascínio por aquilo que está para acontecer. E ele ficava, tia, você já viu algum indício de que Jesus está voltando? Eu falei, olha, eu não consigo ver ainda, mas pode confiar que ele vai voltar. É essa atitude, e a gente pôde ver o Marcos Igor crescer em sabedoria, em graça, diante de Deus, diante dos homens, porque as pessoas viam a mudança dele. E criança, nascimento, vida, tem esse poder. Por mais que Herodes quisesse trazer toda a dor e desesperança para aquele povo, a vida daquele menino, aquela criança ainda, Jesus, alegrou o coração de Ana e Simeão. E eles começaram a louvar, a agradecer, a falar. Está aqui, eis aqui aquele que vai trazer a redenção, a salvação para Israel. Gente, faltava tanto tempo ainda. Nem eles mesmos viram tudo o que aconteceu. Mas eles estavam certos. Porque aquela era a razão da esperança deles. E essa atitude... E nesse esperançar, a gente agindo, esse movimento de crescimento, de busca, de oração, ajuda a manter a nossa esperança firme. E aí, gente, eu vou falar de novo de criança, porque eu sempre tenho um exemplo, né? Mais de 20 anos trabalhando com criança, a gente tem muita história para contar. Essa vai ser a última de hoje. Uma criança lá no outro ministério. E essa criança, o pai, ele tinha 4 anos. No domingo, nós contamos a história de Daniel na cova dos leões. E fizemos teatro, cenário, aquela coisa toda, né? Para criança, tudo colorido. E aí, na semana, o pai e a mãe conversando, o pai virou para a mãe e falou assim, olha, amor, junta esses documentos aí, porque quando chegar a época do leão... a gente precisa estar com tudo organizado, senão o leão vai devorar a gente. Gente, o que aquela criança pensou? Você já entendeu, né? Qual era o leão que o pai estava se referindo? O imposto de renda. Mas ele tinha ouvido a história de Daniel. E o que acontece na história de Daniel? Daniel ora e Deus fecha a boca dos leões. E quando a gente conta para as crianças, a gente fala que os leões viraram gatinhos até, de tão mansinhos que eles ficaram. E aquele menino ouviu o pai falando aquilo e falou, a mãe e o pai olharam para ele estava ajoelhado com as mãozinhas juntas, gente, ele estava orando. Filho, você está orando? Estou orando, papai, porque a tia Tati falou que na Bíblia, o Deus fecha a boca dos leões para ele não comer a gente. E quando o pai me contou isso, eu falei, entrega a sua declaração do jeito certo, que o leão não vai te pegar, que o leão não vai te comer. Mas é isso, essa coisa de esperançar, de viver essa esperança continuamente. Né? Esperançando em Jesus é confiando nas suas promessas, é tendo uma atitude de esperança, e esperançando em Jesus é fazer com que as pessoas conheçam a respeito dele. Esperançar na pessoa certa é fazer que todos que estão ao nosso redor conheçam desse Deus, conheçam desse Jesus. Meu convite para você nessa manhã é que você guarde a sua esperança, deposite a sua esperança na pessoa de Jesus, porque Ele é fiel, porque Ele é o nosso Deus. E Ele nasceu
Só de Jesus a gente consegue celebrar porque Ele está vivo. A gente faz aniversário de Jesus porque Ele está vivo. E essa certeza, essa convicção nos enche de esperança para a gente prosseguir até o dia que Ele venha. Combinado? Muito obrigada. Deus te abençoe. Um feliz domingo e bom ano novo.